sua primeira final, desde que você voltou ao Fluminense, né? Primeira final do Mano. E foi uma disputa de título ali até o último minuto, depois de uma temporada que acabou doída, né? Briga de rebaixamento. E agora começa de novo, depois da data FIFA, um Brasileirão, uma competição sul-americana e uma competição mundial. Eu queria que você fizesse uma análise de vocês, jogadores. Como é que você acha que vocês estão para esse novo momento, onde se começa um Brasileirão, talvez pleiteando para brigar lá em cima? Como é que vocês estão fisicamente, mentalmente, taticamente? Que você fizesse uma análise de vocês, jogadores, por favor. A nossa análise é simples. A gente está numa crescente. A gente acabou o ano muito mal, né? Nosso ano passado foi muito ruim, assim. E o lado bom é de você botar o Fluminense novamente numa final. Infelizmente, as pessoas só olham a equipe que é campeã. Nós tivemos muita dificuldade para classificar o time, iniciando depois, assim como Flamengo, Botafogo e Vasco, os grandes do Rio. E aí, quando você se dá conta, você com o time misto não conseguiu ter os resultados bons, você tem que acelerar o processo de uma pré-temporada, né? Que na Europa, esse Carioca é a nossa pré-temporada para o ano todo. E a nossa pré-temporada aqui no Brasil a gente tem que competir, né? Isso fisicamente te destrói um pouco, assim, principalmente no início de temporada. O Fuentes teve uma lesão grave, né? Quase grau 4, se eu não me engano. Não estou aqui falando sobre o doutor, mas uma lesão bem grave para o início de temporada. Então acumulou muitos jogos com esse processo que a gente teve que adiantar. Mas eu vejo um futuro promissor para a gente. Botar o Fluminense novamente numa final, como eu falei, isso te dá um algo mais, por mais que as pessoas só olhem para o lado de lá, para o campeão. Assim é no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Mas a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, continuar trabalhando. Tem uns dias aí nessa data FIFA para poder descansar e trabalhar o próximo jogo, que já é o Fortaleza fora de casa, um time muito forte, para que a gente possa começar bem o brasileiro e tentar ser diferente daquilo que a gente foi no passado. Vamos lá, Rafael. Acho que a fala mais chama atenção é que ele fala que a lesão do Fuentes é quase grau 4. Não existe grau 4. Acho que até o Thiago deve saber disso, anos. Não, mas anos assim, de só carreira. pra defender o Thiago Silva. Só pra defender o Thiago Silva, ele quis só exagerar, né? Sim, óbvio. O grau 3 é o máximo. A gente dele sabe foi grave, que o Thiago quase Silva, 4. A gente sabe que o Thiago Silva sabe que não existe grau 4. Ele quis só exagerar ali pra mostrar que era uma lesão muito, muito grave. E o que acontece depois, Rafael Siqueira? A gente chega lá na Zona Mista, já tava lá, e um assessor de imprensa do Fluminense, né, a assessoria do Fluminense, informa que na verdade é uma lesão grau 2 e que o Fuentes já estava andando normalmente ontem no Maracanã. Você chegou a ver ele, Rafael? Não foi no ônibus com o time. Mas também, calma, só pra defender também, o Ganso não foi no ônibus com o time, mas também tava lá, né? Então, provavelmente o Fuentes estava lá também. Então, a assessoria informa que é uma lesão grau 2, que o lateral já estava andando, que tá fazendo um tratamento ali. A gente pergunta se... A gente pode trazer isso, né, Rafael? Sobre a estreia de brasileiro? Pode. A gente pergunta se ele vai estar pronto para estreia no brasileiro e a resposta é de que não dá para ter uma previsão certa de retorno. Eles não podem, o Fluminense, enquanto clube, ele não pode afirmar quando que vai ser o retorno, porque jogadores, quando têm lesões, podem ter complicações, assim como podem também ter um tratamento 100% positivo e voltarem antes. Então, não tem como ter uma previsão certa de retorno. Enfim, não é uma lesão, pela informação do Fluminense, da assessoria do Fluminense, não é uma lesão tão bizarra assim, porque grau 3 é você romper o músculo, não é, Rafael? Se eu tô certo. Grau 3 é normal. Segundo o Giba Pérez, que estava ali do meu lado, ele pesquisou na hora, grau 3 é necessidade de cirurgia, pô. Quando você rompe o músculo, aí você precisa de uma cirurgia pra... né? Tipo a que o Fred teve em 2009, aquela que tirou ele por muito tempo. A do Diogo, acho que foi até mais séria que a do Fuentes, não foi? Do ano passado? Depois da artroscopia foi. Então, então não é uma lesão tão séria assim, o que a gente dá graças a Deus. E eu vou entrar no mérito, que a gente não... O René não fez uma partida ruim, tá, gente? Na minha opinião. Não foi uma boa partida, acho que não foi uma partida de destaque. O cruzamento pro Cano furar a cabeçada do René, né? Do René que desvia. Mas eu não achei uma partida ridícula do René, não, tá? O Fluminense fez um jogo ruim, mas não por conta do René na lateral esquerda. É óbvio que você perde um jogador que te ajuda muito ofensivamente, que tem uma qualidade bem maior do que tem o René. Não tô defendendo o René, não tô falando que eu quero o René pra 2025 inteiro. Não tô falando que o René disputa por posição. Não tô falando que o René vai entregar bons jogos pra gente. Nada disso, tá, gente? Eu tô falando que o René fez uma partida que não foi ruim. Simples
e sem margem para interpretações diferentes. Só isso. Acho que não foi um problema do Fluminense pro jogo. Só isso. E na outra lateral, o Samuel volta para a briga da titularidade, né, o Rafael Siqueira. Acho que foi uma partida... Talvez tenha sido um dos melhores jogadores do time. Aquela recuperação dele no lance do Michael é sacanagem, né? É óbvio que ele não vai ser titular por conta disso. Mas eu achei uma partida justa do Samuel Xavier. Queria saber a sua breve opinião sobre isso, porque tem agora uma disputa boa entre Guga e Samuel. Só que eu acho que se você quiser ter um time mais ofensivo, não tem essa disputa. Se o Fluminense tiver que propor o jogo, o Samuel é realmente melhor do que o Guga ofensivamente. Acho que não tem nem debate pra isso, né? O Keno ontem pra mim entrou jogando uma final de campeonato. Cara, eu concordo contigo. E aí a gente tá falando de um cara que tá acostumado a jogar final contra o Flamengo, né? Jogou em 2023 e foi muito bem. O segundo jogo da final, o Keno joga pra cacete. Também, né? 22 ele não tava não, pô. Ele chega em 23. Keno e Lima. Eu pensei no Samuel, foi mal. Não, falando do Keno. E o Samuel não joga 22 não, tá? É Calegari. Verdade. E é um jogador que tá acostumado a esse tipo de jogo, com a camisa do Fluminense, acho que entra bem de novo. Fez o primeiro gol não, o único gol do Fluminense na final, no primeiro jogo. E é um jogador, Rafael, que talvez esteja ressurgindo, não? Acho que não é loucura pensar pro Keno nos próximos jogos, já sendo essa primeira opção, sendo um jogador que talvez voltando a um bom nível... passe a brigar por uma titularidade em jogos que o Fluminense precise ter a bola no pé, precise desse X1. Quando a gente pensa em X1, o melhor jogador do elenco é o Arias, certo? Sim. E o segundo melhor é o Keno? Porque essa tua frase, eu acho que é importante para todo jogador de ataque do Fluminense, né? Sim, você ter o Ganso em menos campo... Arias. Não, acho que pro Arias também, cara. Porque quando você tem o Ganso, você... Não, quer dizer que o Arias se vira melhor sem o Ganso, isso que eu quis dizer. Sim, concordo. Mas quando você tem o Ganso, puxando pro lado do Arias, você divide essa responsabilidade técnica. O Arias foi muito visado ontem, cara. O que ele tomou de porrada, o que ele sofreu de falta. Então quando você tem o Paulo Henrique Ganso, o cara vai ter que dividir a atenção. Se você colocar só o Pulgar pra marcar o Arias, ele vai ter que marcar o Arias e estar de olho no Ganso. Porque o Ganso, no momento que ele receber a bola, ele pode dar um passe de primeira. E o Arias, que o Pulgar tá olhando o Ganso também, no que ele tá olhando o Ganso já achou o Arias em profundidade e o Pulgar tá aqui, comendo mosca. Então acho que, cara, eu tô muito ansioso por esse retorno do Paulo Henrique Ganso, mas a gente tem que ter calma também, né? Porque ele passou por não é uma lesão, né? Ele passou por um procedimento dificílimo de se passar e assim... o procedimento que ele fez foi parecido com cateterismo, pelo que eu li. Sim. Só que ele não vai ficar com um catéter, né? Foi só pro momento da cirurgia ali que... Diferente, tem... Algumas pessoas ficam, né? Se eu não me engano. Tô falando besteira? Sim. Perfeito. Não, então, eu tô muito ansioso pro retorno do Paulo Henrique Ganso, mas, além disso, acho que o Ganso nem deve voltar contra o Fortaleza. Ele volta na segunda rodada, pelo que a gente viu. Quem pode jogar é Lescano, né, Rafael Siqueira? Nessa data FIFA... Aliás, só um parênteses. Oi. Não pode dar previsão pro Fuentes, mas deu previsão de segunda rodada pro Ganso, né? Sim. E nessa data FIFA tivemos 3 jogadores convocados, a gente pode até falar disso numa outra pauta, em outro dia, que foi o Lescano, o Lavega e o John Arias. O Lescano pode estrear contra o Fortaleza, né? É um jogador que a gente tem muita expectativa. Também, né? Oi? O Fuentes também provavelmente seria, né? Provavelmente seria, isso me deixou bolado, cara, assim, triste, assim, decepcionado. Porque o cara vem pro Brasil e aí começa a jogar muita bola, tava bem tecnicamente, se destacando, é convocado. A notícia que a gente tinha é que ele seria convocado e é de um portal muito confiável lá da Colômbia e o cara se machuca, é uma pena realmente. Mas o Lescano contra o Fortaleza já vai estar à disposição. Vamos ver se o Mano não faz com o Lescano o que ele vem fazendo pro Lavega, né? Porque o Lavega já tá treinando há um bom tempo aqui no Fluminense. Não jogou nenhuma partida, o Mano falou que ele precisa dessa preparação. O Lescano é um jogador que já vinha jogando e sendo apontado como o melhor meia do Campeonato Paraguaio. Vai jogar na seleção principal do Paraguai, a gente tem que ver se ele vai entrar ou não, se ele vai atuar ou não. Acho que são até bons jogos, né, pra gente assistir. E vai estar à disposição contra o Fortaleza, um jogo fora de casa, um jogo complicado, mas vamos ver se ele vai atuar. E o Alexandre, o Rafael, botou um comentário que